Vamos ter evangelismo aqui na igreja. Não, isso aqui já foi. Dia 27 do 10. Mas tá 27 do 9 aqui. 27 do 10. É desse mês? É. Então tá, então tem evangelismo dia 27 do 10. Às 9h30 da manhã aqui na igreja. Amém? Agora vamos para os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos abrir nossas Bíblias, Provérbios 3, versículos 9 e 10. Provérbios 3. Provérbios 3. Amém? Vou ler aqui. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. Ou seja, essa palavra já diz tudo, né? Se a gente quer ser abençoado, se a gente quer ser próspero em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos honrar o Senhor. Mas honrar o Senhor como? Dando o nosso melhor, nossa primeira parte, né, de tudo. Primícia, primeira parte. Então, que você possa essa noite deixar o Espírito Santo falar no teu coração, o valor que Ele colocar, que Ele pedir para você, que você possa estar dando na presença dEle com alegria. E se o Senhor não tocou o seu coração para dar nenhuma quantia, não precisa ficar envergonhado, você já está ofertando o seu tempo de estar aqui. Amém? Se você quiser fazer seu dízimo, sua oferta, pode levantar sua mão, que os colaboradores vão estar entregando os envelopes. Vamos levantar nossas... Amém? Vamos levantar nossas mãos direitas para cá. Amém? Fechar nossos olhos, abaixar nossas cabeças. Senhor, nós vamos precisar diante de Ti cada dízimo e cada oferta essa noite, Pai. Multiplica, santifica e abençoa. Multiplica 100 por 1, Pai. Que os que não puderam ofertar ou dizimar possam ser abençoados da mesma forma que possam estar ofertando e dizimando na Tua casa nos próximos cultos, Pai. Senhor, vem com a Tua prosperidade, Pai. Senhor, sabe o desejo do nosso coração, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Nós entregamos, Pai, todas as nossas finanças nas Suas mãos, Pai. Nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Essa noite nós vamos ter um outro preletor trazendo a palavra para nós, o Diácono Adalberto. Deus esteja abençoando você, ministrando através da sua vida uma palavra que vem do trono de Deus. Amém? Abençoe você. Amém. Mais uma vez, boa noite, igreja. Obrigado pela presença de vocês. Eu hoje estou sendo desafiado mais uma vez. Então, trouxe uma palavra aqui que vem me incomodando durante os últimos tempos. Eu tenho estado muito focado nisso. E por mais interessante disso tudo é que essa palavra também vem sendo debatida
na nossa sede. Hoje eu vou falar com vocês sobre o medo, sobre essa situação que nos afeta e que nos paralisa e muitas vezes terrivelmente. Então, o medo, no dicionário nos diz que essa palavra vem do latim, chamada metus, e é definida como um sentimento de inquietação que surge com a ideia de um perigo real ou aparente. É uma alteração do equilíbrio emocional, ocasionando um estado de alerta em razão de alguma causa. Quer dizer, o medo ele vem de fatores que são conhecidos da gente. E a maior parte das pessoas sabem quais são os seus medos, né? É um estado afetivo também e emocional que é necessário para o organismo até se adaptar ao meio, perdão. São as vozes críticas que ficam te dizendo que você não consegue. Então o medo pode ser até sadio, porque, por exemplo, se você entra num carro e sai dirigindo a 200 km por hora, quando você tem medo, você vai reduzir a velocidade, então isso vai salvar a tua vida, né? Agora, tem aquela voz crítica interna que diz aqui que você não é tão bom quanto aquela outra pessoa. Você está com uma autoestima baixa e você se sente inferior aos outros, você sente medo de estar nos lugares e não ser aceito. Diz também que você não é tão bonita como você gostaria. Então você tem medo de ir à rua, você tem medo de estar na frente das pessoas, né? Mas isso tudo é uma conversa interna negativa que te influencia. E o que é pior, você acredita nela. Mas a gente pode aprender a enfrentar essa situação. Em Mateus 14, Jesus, após o milagre da multiplicação, pede aos discípulos que fossem para o outro lado do lago e vai orar. Pode abrir em Mateus 14, eles não inventaram não criaram esse livro de Jesus, né? E aqui no capítulo 25, capítulo 14, versículo 25, ele diz o seguinte: já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá que era do lago, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e com medo exclamaram: é um fantasma. Então você vê que nesse momento, o medo acendeu de alguma coisa desconhecida. E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se era o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Aqui nós temos um exemplo do ser humano que é expressado em duas situações diferentes. Por ver algo a que não estão acostumados, alguém andando sobre as águas. Isso é uma coisa que assusta, né? Como é que pode? Ninguém faz isso não é normal. E a segunda é por fazer algo diferente, e quando nota isso, a pessoa perde a sua autoconfiança. E aqui no versículo 31, ele fala que imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que duvidou? Então, o que a gente tira aqui de lição é que quando Pedro havia recebido essa palavra de Jesus, essa palavra gerou confiança nele e motivou ele a fazer uma coisa diferente, um extraordinário, uma coisa que ele nunca faria de outra maneira. Mas quando ele prestou atenção na tempestade, no vento que estava ali, ele fraquejou, né? E aí ele começa a temer e aí ele afunda. E aí a gente aprende que se nós não quisermos afundar,
gente quer ser vitorioso e realizar coisas extraordinárias, a gente tem que vencer o medo e confiar em Jesus. O medo nos faz esquecer das palavras e das promessas de Deus. Quando Pedro reparou no vento e teve medo, esqueceu da palavra que havia recebido de Jesus, que disse: venha. E foi essa palavra de Jesus que despertou a fé e o fez caminhar sobre as águas. Ele andou sobre as águas, que nem Jesus. A tempestade não havia cessado, mas isso não estava afetando a Pedro, porque ele estava confiante, ele estava com fé, ele foi em frente. Mas na hora que ele olhou à sua volta e percebeu que a tempestade continuava e que o vento soprava forte, ele esqueceu da fé. Veio o medo, e o medo fez ele afundar. Então aqui o que nós queremos saber de você é o seguinte: você quer ser vitorioso? Vitoriosa? Então não olhe para as lutas. Busque a Jesus e dê a Ele, e dê atenção para Ele. Vença o medo e lembre-se das palavras dele. Um outro ponto é que o medo nos impede de ser aperfeiçoados. Se Pedro tivesse reparado no vento antes de sair para andar nas águas, ele não tinha feito isso. Então, quando a gente toma essa atitude de fé e de crer, a gente está rompendo os nossos limites, né? A gente está andando, está se aperfeiçoando, está indo além do que normalmente a gente iria. E particularmente eu posso dizer que é o que Jesus está fazendo na minha vida esse ano. Ele está me fazendo romper. E eu queria profetizar na vida de vocês que vocês também vão romper. Em nome de Jesus, vocês vão romper os seus limites, vocês vão abrir a sua visão, vocês vão aumentar a sua tenda, né? Para que vocês possam crescer. A Bíblia nos diz que uma vida cristã é vivida pela fé, a confiança em Deus, não pela nossa razão. E o medo nos faz questionar, nos faz mais racionais e menos crentes. Mas Jesus te deu uma palavra. Se você tem certeza que Ele falou, arrisque, vença o medo, vá em frente, se posicione, tome atitude, tenha uma atitude, pois isso vai te fazer crescer e vai te tornar vitorioso ou vitoriosa. Uma parte que é interessante é que a emoção que vem depois do medo é a falta de confiança que a gente passa a ter em nós mesmos. Quando a gente tem medo, a gente acha que não podemos fazer coisa alguma. A gente tem receio de tudo, perde a autoconfiança e até duvida da sua capacidade de enfrentar um problema. E essa dúvida é incrivelmente destrutiva. Você pensa: eu não posso lidar com isso, eu não sou capaz de lidar com isso, eu não tenho força para lidar com isso, eu tenho medo. Aí você fica paralisado. E a paralisia é terrível, porque a gente não sai do lugar. Todo medo tem uma função. Você tem algum benefício com medo, às vezes eles são lógicos ou não. O lado bom do medo é que ele nos protege dos perigos reais. Então, você não vai mexer numa casa de marimbondo, porque você tem medo, você sabe que o marimbondo vai lá e vai te morder e você vai ficar todo picado, né? O lado do ruim do medo é quando fica desproporcional e limita a sua vida. Aí é quando eu disse, quando ele faz você se paralisar, você não sai. O medo te força a agir como se você fosse mais fraco, mais imaturo e menos capaz do que realmente é. Aí vai embora a sua autoconfiança. Vai embora dizendo assim: puxa, eu tenho medo, então eu não sou capaz, eu não consigo andar, eu não vou andar sobre as águas de jeito nenhum, eu não sou capaz. Tem gente que tem medo de atravessar a rua, tem gente que tem medo de carro. Seja pleno, tenha atitude. Eu trouxe uns exemplos de pessoas que eu conheci que tiveram medo. E esse medo paralisou essas pessoas de uma maneira assim, sobrenatural. Elas deixaram que esse medo as dominasse
E por causa disso, elas perderam oportunidades excelentes na vida, na trajetória das suas vidas. E aqui eu tenho um primeiro exemplo, que é o seguinte: uma mulher, com seus 38 anos, desenvolveu uma síndrome do pânico de viajar. Não se podia falar a palavra viajar para ela, que ela já começava a suar frio, o coração acelerava, ela tinha agonias e ficava em pânico. Essa mulher trabalhava no mundo da moda, desenvolveu um trabalho excelente, e por causa disso ela teve convite para viajar pelo roteiro da moda, que é Milão, Paris, Nova York, Roma, né? Por todos esses lugares, e ela não foi capaz de controlar esse medo, e ela não foi. Ela perdeu uma oportunidade enorme de ser uma pessoa extremamente reconhecida nesse mundo da moda, e hoje ela tem um emprego medíocre. Podia ter sido uma pessoa extremamente vitoriosa. Eu tenho um outro exemplo de uma mulher que antes de se casar era uma empreendedora. Criou empresa, desenvolveu com grande potencial e se casou com um homem extremamente possessivo e dominante, que a anulou totalmente durante 20 anos que esteve casada. E ela se tornou uma mulher insegura, medrosa, totalmente dependente e virando uma vendedora medíocre, uma lojinha. Você vê uma mulher que começa a sua vida com toda a sua capacidade e uma pessoa foi capaz de achatá-la completamente, e ela hoje está tentando, buscando, e ela vai conseguir, em nome de Jesus, se levantar e se reerguer e montar o seu próprio negócio. Eu tenho mais uma última aqui que eu quero falar, que é uma mulher que se formou em recursos humanos, uma universidade carioca muito famosa, vou fazer propaganda aqui, né? Fez curso de pós-graduação, e sabe o que ela foi trabalhar? Como recepcionista em consultório médico, porque ela morria de medo de fazer uma entrevista. Ela achava que quando ela fosse falar, a pessoa não ia acreditar nela. Ela não conseguia de jeito nenhum. Essa pessoa, até por intermédio da nossa igreja, nós conseguimos um emprego para ela dentro da área. Ela foi o primeiro dia e fugiu no segundo. Ela inventou uma doença, não teve nem coragem de telefonar para a pessoa para quem estava empregando. Era um estágio, ela queria ganhar salário mínimo, ofereceram quase o dobro para ela. Ela ficou feliz da vida, mas não teve coragem. Se sentiu totalmente dominada pelo medo. Agora, por que isso? Depois de algum tempo de atendimento, nós descobrimos que o pai era um homem agressivo dentro de casa, que a dominava, que impunha o medo dessa moça. Impunha de uma maneira tal que ela não conseguia fazer nada. Ela tinha medo de todo mundo. Então, ela não tinha controle da sua vida. Isso ia muito mais além. Né? E aí, em função desses exemplos, eu me lembrei de um hino, né? A gente chama de louvor, mas eu me lembrei de um hino que eu gosto muito, e que ele fala assim: segura na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confessando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu e jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Eu acho esse louvor, esse hino, fabuloso. Eu acho que ele
fala exatamente da nossa confiança que devemos ter em Deus. E quando a gente perde a nossa confiança em Deus, Ele restaura isso em nós. Ele restaura isso em nós, faz com que nós olhemos por um outro ângulo, né? Que a gente aprenda a ser dependente de Deus. Isso é uma das coisas que eu tenho sentido ultimamente muito na minha vida, principalmente na última semana, a dependência de Deus. E aqui a gente teve o exemplo da pastora Kenny e do pastor Davi também no domingo, dando exemplos de situações que passaram. E eu senti isso essa semana, de que no momento que eu abri mão de toda a minha força, da minha capacidade de atuação, e disse: Senhor, atua na minha vida. Então, me tornei dependente dele, ele agiu. Porque às vezes a gente fica se metendo no meio do caminho, né? Que nem alguém que quer passar e você fica, não, peraí. Então, fica quietinho, deixa Deus atuar, mesmo que a gente tenha às vezes uma carta na manga, né? Tem um plano B, um plano C, deixa Deus agir. E quando Ele age, a gente perde o medo, porque a gente vê o agir de Deus, vê a movimentação que existe. Eu aprendi que quando a gente quer uma coisa no mundo natural, antes primeiro passa pelo espiritual, primeiro acontece lá, para depois acontecer aqui. E isso está bem claro quando Daniel fez o pedido a Deus e entrou em oração. E em Daniel 10:12, o anjo do Senhor encoraja Daniel e diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vivo. Então, imagina só, você tem a certeza de que Deus está escutando a tua oração, de que Ele está escutando o teu clamor, de que as dificuldades existem, existe uma batalha espiritual. Como diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra governos e potestades, contra as trevas do mal. Então, Deus mandou o arcanjo para vir lutar por ele, com suas legiões de anjos, para fazer a diferença, para fazer a luta. Olha só que maravilha, saber que quando a gente está na necessidade, de que você vai orar e Deus escuta a tua oração, Ele escuta o teu clamor. E Ele chega ao ponto de, quando vê que a situação está difícil, né, que os anjos que te guardam, que estão próximos a você, eles não conseguem vencer essa luta, Ele manda um arcanjo com legiões de anjos para batalhar por você. E você vai ser sempre vitorioso. Esse é o momento da gente entregar. Em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Olha só que maravilha. Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é com você, no momento de necessidade, no seu medo, na sua aflição, no momento que você estiver passando. Clame a Deus, entregue a Deus, entregue a sua vida, entregue o seu problema a Deus. Cristo morreu na cruz exatamente para levar as nossas iniquidades, levar os nossos pecados, levar as nossas aflições, levar tudo aquilo que nos angustia, que nos tira da presença dEle. Então, desde o momento que, se a gente não clama a Deus, não clama a Cristo e não entrega para Ele, qual o motivo dele ter sido crucificado? A gente está tirando toda a motivação, tirando todo o sentido da cruz. E a cruz foi feita exatamente, aconteceu a crucificação, concorrência da força. Aconteceu a crucificação exatamente para isso, para que a gente tivesse ciência, visse o sacrifício de Jesus, visse o sacrifício de Cristo, e a gente pudesse estar mais próximo. Em Salmo 56:11 ele diz: em Deus
ponho a minha confiança e não terei medo. O que me pode fazer o homem? Olha só que maravilha. Davi aqui, na sua angústia, né? No seu reconhecimento, ele diz: Deus, eu confio em Ti, eu não tenho medo. O que o homem pode fazer em comparação a você? Nada. O Senhor é Deus, Ele tudo pode, é o Senhor dos exércitos, é o dono do mundo, né? Então eu te pergunto, se somos pessoas medrosas, o que fazer para mudar essa situação? Você acha que existe alguma saída? Pergunta a você aí, se você está passando por isso, você acha que existe uma saída? Eu te digo que há uma saída, essa saída é Jesus. E ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for através de mim, você não chega ao Pai. Também João diz assim, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Olha que maravilha. Você imagina só o teu pai. Vamos imaginar assim, vamos fazer um teatro aqui, vamos fazer um. Você imagina teu pai, que você chega para ele e diz assim, pai, hoje eu estava precisando de alguma coisa, eu estou precisando de uma roupa, pai. Aí está certo, vamos comprar essa roupa. Aí você, uma calça, aí você entra na loja, ele te dá 2 calças, 5 camisas, não sei quantos pares de sapatos, camisetas, serviço completo. Então é exatamente o que ele diz aqui, você vai ter em abundância. Você vai ser suprido não só naquilo que você necessita, mas muito mais do que você necessita. Então, eu queria te dizer o seguinte, se você, hoje, você está passando por essa situação, uma situação de medo na sua vida e quer mudar isso, eu convido você a vir aqui na frente, pois eu quero orar por você, que você mude essa situação e saia daqui hoje fortalecido, crendo que o Deus é poderoso para mudar todas as coisas. Então, se você sentir que está precisando fazer isso, eu te convido a vir aqui à frente. Bom, vamos orar então. Vamos fechar seus olhos, baixar as cabeças. Senhor Deus, nos colocamos como igreja em intercessão por teu povo, pedindo cura emocional, que todo medo que habita dentro de cada um seja agora retirado e que em seu lugar seja cheio do teu Espírito Santo, que quebra todas as correntes e amarras que os mantinham presos. Derrama agora uma unção de renovo em suas vidas, que possam sentir o rio de águas límpidas que vem de ti e corre entre nós, limpando todas as feridas e situações do passado. Que sejam agora lavados pelo teu sangue, o sangue do Cordeiro, que morreu na cruz para nos limpar de todos os nossos pecados e iniquidades. Cremos no teu poder e no teu amor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado. Amém. Vamos ficar de pé? Você recebeu uma filiqueta dessa? Está com uma filiqueta dessa? A senhora recebeu uma filiqueta dessa? Ah, tá. A senhora está com ela aí hoje? Não? Tudo bem, cara. Nós vamos erguer nossas filipetas, né? Vamos apresentar diante de Deus. Nós estamos numa campanha, nós estamos sendo desafiados, né? A viver em plenitude, é isso que Deus tem para nós. Então nós vamos erguer nossas filipetas, aqui estão os nossos alvos, aquilo que nós cremos que Deus pode nos dar, nos abençoar, né? E nos ensinar a depender dEle. É lógico que quando nós temos alvos e pedidos, quando nós apresentamos diante do Senhor, nós dependemos dEle para que esses alvos sejam concretizados, não é verdade? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Aqui estão os nossos pedidos, aqui estão os nossos alvos. Senhor, nós temos crido, Pai, que nós vamos viver em plenitude daqui para frente. E nós queremos apresentar cada um desses alvos, cada um desses pedidos diante de Ti. Nós queremos declarar, Senhor Deus, que nós cremos no Teu poder, que através da realização desses sonhos, nós poderemos testemunhar mais e mais daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós queremos Te louvar, nós queremos declarar, Senhor, nada vai nos impedir de alcançar esses alvos. Nós cremos no Senhor, no Deus que nós servimos. Nós declaramos nesta noite toda barreira, toda dificuldade, todo medo, toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Nada vai nos separar do Teu amor, nada vai nos separar da Tua bondade. E em nome de Jesus, nós vamos testemunhar na Tua casa, Senhor, cada um destes alvos. Nós vamos declarar, Senhor Deus, que nós somos abençoados por Ti, como os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos Te agradecer por essa palavra essa noite. Queremos dizer, Senhor meu Deus, que nós somos gratos a Ti, pela maneira sobrenatural com que o Senhor vem falando conosco. Senhor, enche os nossos corações essa noite da Tua paz. Nos leva para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, da Tua paz, da Tua guarda. Estende, Senhor Deus, a Tua cobertura, a Tua proteção, que está sobre nós através do sangue de Jesus. Estende sobre a nossa parentela, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre cada uma das nossas áreas. Em nome de Jesus, cada área da nossa vida esteja agora coberta pelo Teu sangue. E em nome de Jesus, Senhor, nós tenhamos uma semana de muita paz, uma semana de muita alegria. Em nome de Jesus, tira todo impedimento agora dos nossos caminhos e nos faz prosperar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.